Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e hoje eu queria conversar com Minas Gerais, já que a internet nos permite esta interação pelo país inteiro. E eu tenho o prazer de receber para uma conversa Moísa Medeiros Lasmar, que é do Sindafa de Minas Gerais, o Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e dos Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais lá de Minas. Moísa, vocês estão num processo aí em Minas Gerais de discussão de reforma da Previdência. E é estranho porque o Congresso Nacional aqui em Brasília determinou que só se trate questões a respeito da pandemia de Covid. E eu fico pensando comigo aqui, será que a Assembleia de Minas e o governo de Minas está fazendo o mesmo que o ministro que disse naquela reunião: vamos aproveitar que a imprensa, que as pessoas estão distraídas e vamos deixar passar a boiada? É por aí que a coisa está acontecendo aí em Minas Gerais? Bom dia, Humberto. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os seus ouvintes, telespectadores. A Assembleia de Minas Gerais, ela tinha um acordo de só votar matérias relacionadas à pandemia também. Mas o governo de Minas enviou no dia 19 de junho as duas propostas, que é o projeto de emenda constitucional e um projeto de lei complementar sobre a reforma administrativa e previdenciária também. Como o prazo de votar as novas alíquotas da Previdenciária é 31 de julho, por uma portaria do federal, eles resolveram tramitar a matéria, mesmo com toda a pressão dos sindicatos, para suspender a tramitação. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator desmembrou as propostas. Vai tramitar e vai votar primeiro só as questões da Previdência, e as questões administrativas vão ficar para depois. Essa portaria de 31 de julho tem um movimento para que esse prazo seja prorrogado até 31 de dezembro. A gente espera que isso aconteça, né, por causa do estado de calamidade pública, porque em um mês é impossível a gente discutir e debater o tema com todos os envolvidos. Houve um seminário virtual com os sindicatos, mas ele não substitui a participação popular que seria alcançada numa audiência pública. São muitos números, são quase 500 mil servidores que serão afetados, 90% deles recebem um salário de até R$ 2.000, aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 13% para quem ganha até 2.000, para 14% para quem ganha até 6.000, para 16% para quem ganha até 16.000 e para 19% para quem ganha acima de 16.000, a gente acha que é muito. A gente sabe que a reforma é necessária, a gente está disposto a dar nossa parcela de contribuição, mas ela tem que ser justa e razoável e de acordo com a realidade financeira dos servidores mineiros, que têm os salários, em média, 3, 4, 5 vezes menores do que os servidores federais. Então, em todas as faixas propostas pelo governo de Minas, o servidor mineiro passaria a pagar mais do que o servidor federal na mesma faixa. A gente não considera isso justo nem razoável. Moisa, você me provoca uma curiosidade, porque com toda a legislação a partir da pandemia foi paralisada. Quer dizer, por que esta portaria, e eu estou te perguntando para ver se tem uma resposta ou não, por que esta portaria teria que vigorar? Quer dizer, não deve ser tão difícil que ela seja cancelada, pelo menos até o final do ano, ou não? Sim, existe um pedido de diversos municípios e de alguns estados que ainda não fizeram suas reformas. O governo de Minas, a gente não tem certeza se ele pediu essa prorrogação, se ele já havia pedido antes ou se ele começou a negociar após essa pressão dos sindicatos e da Assembleia. Mas o Ministério da Economia disse que recebeu diversos pedidos, está analisando. A probabilidade é que se prorrogue, né, até 31 de dezembro, mas a gente só vai ter certeza quando for publicada essa prorrogação, ainda não foi. Mas o presidente da Assembleia Legislativa, ele disse que até 31 de julho seria impossível realmente votar. Ele solicitou ao Estado que pedisse uma prorrogação, nem que fosse de 10 a 15 dias, e para votar no máximo até 15 de agosto, a questão das alíquotas e das regras de transição, das regras de nova concessão, né, das aposentadorias. Mas na avaliação dele, do presidente da Assembleia Legislativa, se atrasar 15 dias não vai fazer tanta diferença, porque
os repasses que o Estado vai deixar de receber da União não cumprindo esse prazo, não são obrigatórios, já não acontecem em alguns sentidos e não vai ser 15 dias que vai fazer tanta diferença, né? Mas para os servidores, o ideal seria que fosse prorrogado até 31 de dezembro. A maioria está com foco no combate à pandemia. O pessoal da saúde está trabalhando, está impedido até de se manifestar por condições de trabalho. Houve uma determinação judicial, o sindicato deles ia fazer uma manifestação e eles foram impedidos durante a pandemia. Então, está todo mundo salvando vidas. Então, não é a hora de diminuir o salário desse servidor, que já está há anos sem reajuste salarial. Alguns estados aumentaram a alíquota de 11% para 14%, depois de dar um reajuste de 3% para todos os servidores. 3% não é nem a inflação de um ano. O estado de Minas não dá o reajuste da inflação todo ano para os servidores. Todo ano é a mesma coisa, governo entra, governo sai, algumas categorias conseguem negociar reajustes separados, outras categorias ficam esperando. O Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários tem um acordo com o governo passado. Estamos esperando desde 2015 o cumprimento desse acordo, que é pelo reajuste de uma gratificação nossa, e pelo envio de um novo plano de carreira. Nós temos um plano de carreira, mas ninguém anda. Você demoraria 40 anos para chegar no final da carreira. Então, assim, a gente tem esses acordos firmados em greve, em audiências públicas, na Assembleia Legislativa, com intermediação de deputados da base do governo, da base da oposição. Uma característica do nosso sindicato é essa, nós não somos partidários, a gente sempre tem apoiadores dos dois lados, a gente sempre tenta chegar num acordo bom para os servidores e bom para o governo também, porque a gente acha que o governo tem que valorizar esses profissionais, que o serviço público é vocação, a gente dedica uma vida inteira a servir a população. Existem altos salários, mas são poucos e não são os nossos. Moisa, nós sabemos que a negociação é muito importante na tramitação política. Deixa eu ver se você consegue nos passar qual foi o seu sentimento ao participar da audiência. Quer dizer, existe nos políticos, naquelas pessoas que participaram, uma tendência a ajudar, quer dizer, uma tendência a prorrogar, ou haveria uma dificuldade de fazer essa discussão lá na Assembleia? Bom, a base do governo tem a vontade de que a matéria seja votada e seja aprovada logo. E o bloco da oposição, a estratégia dele é pela suspensão da tramitação. Fizeram obstrução nas comissões, conseguiram adiar, assim, por 10 horas uma discussão, mas nas duas primeiras comissões, que foi a de Constituição e Justiça e a Administração Pública, a situação tem maioria. Então, foi votado esse relatório, esse substitutivo, pelo desmembramento, apenas decidir discutir Previdência agora e reforma administrativa depois. Mas a portaria exige que se altere apenas as alíquotas, de 11 para uma média de 14 para os estados com déficit. Não exige que mude as regras de transição, então, e de nova concessão, né? Tempo de contribuição, idade. Então, a oposição tem maioria na próxima comissão, que é a Comissão do Trabalho. O presidente disse que vai utilizar de todos os prazos regimentais que ele tem, que são 40 dias. A situação tem alguns deputados que apoiam os servidores, estão abertos a receber propostas e sugestões de melhoria. O Sindafa está em contato com alguns deles. A gente já enviou propostas que vão diminuir a transição mais branda, que seja uma transição mais branda, que aumente o tempo igual para os dois, 5 anos para os dois. A gente não quer que a reforma não aconteça. A gente sabe que ela é importante. O Estado de Minas tem o dobro de servidores inativos do que ativos. Uma solução seria concursos frequentes, mas isso não acontece. E a gente sabe que o sistema como ele é hoje, ele só se bancaria se tivesse o dobro de ativos do que inativos. Então, a gente sabe que alguma coisa tem que mudar, a gente deu sugestões menos danosas para os servidores, mas ainda viáveis para o governo cumprir e de acordo com a legislação. Então,
a gente sabe que, a gente acha que no fim das contas, muitos estão do nosso lado, mas a reforma tem que passar. Então, assim, a gente entende que ou ela vai ser votada 31 de julho, ou ela vai ser votada em agosto, ou ela vai ser votada em dezembro. Então, a gente não poderia perder a oportunidade de propor melhorias, sugestões, alterações, emendas, algumas coisas retirar, porque uma alíquota extraordinária, toda vez que tiver déficit, é um absurdo, porque sempre vai ter déficit e, no fim, é um confisco do salário. A pessoa que ganha, já está na faixa do imposto de renda de 27,5, cairia para a faixa de 19 da Previdência e ainda ter uma alíquota extraordinária. No fim, você está tirando mais de 40% do salário da pessoa. Então, isso a gente não concorda. Mas a nossa estratégia não é só ficar reclamando e pedindo para não acontecer. A gente sabe que tem que acontecer, a gente tem a oportunidade de participar do processo, a gente agradece à Assembleia Legislativa por essa oportunidade, que deveria ter sido dada pelo governo. O governo não discutiu com os servidores nada, nenhum dos pontos, nenhum dos itens, não apresentou para os servidores os números, mas a Assembleia tomou para si essa responsabilidade, realizou o seminário, e a gente participou da melhor forma que a gente conseguiu. Nessa correria, a gente contratou um consultor especialista em direito previdenciário e, num prazo recorde, ele conseguiu fazer as análises, apresentar sugestões para a gente. Moisa, só para a gente encerrar, vocês têm alguma estratégia traçada diante desse quadro de insegurança? Como fazer para chegar a eles o recado de vocês? A gente tem contato com alguns deputados da base do governo e da oposição. Então, a nossa estratégia é sempre buscar o melhor, buscar um acordo. Tentei um consenso entre os sindicatos, participamos de diversas reuniões. Meu sonho seria poder apresentar para o governo uma proposta que fosse consenso entre outros sindicatos. Infelizmente, isso não aconteceu por causa das alíquotas. A gente tem 90% que ganha até 2.000, mas a gente tem algumas categorias que todos estão na faixa de acima de 16. Então, quem tem os maiores salários vai propor a alíquota única de 14 para todos. Quem representa os menores salários deve propor que se mantenha 11% para os menores e adote a tabela progressiva, proposta pelo governo, mas com contribuições menores. Nossos filiados, 98% estão no meio, exatamente no meio. Então, para a gente seria bom tentar um acordo que fosse bom para os dois lados. A gente tentou, infelizmente não conseguiu, mas a maioria das propostas, foram ouvidos 30 sindicatos e associações representantes, quase todos apresentaram sugestões. O documento final compilado que a Assembleia entregou para o governo tem mais de 300 páginas, 224 propostas, e a maioria delas está na mesma, na questão da transição ser mais branda, da concessão não ser não aumentar tanto o tempo. Então, a gente acha que, no fim, a gente vai conseguir um acordo entre a base do governo e a oposição para aprovar uma reforma final que não seja tão danosa para os servidores. Os servidores não precisam pagar essa conta sozinhos. O Estado de Minas era um estado rico, ele deixou de ser rico quando a União deixou de repassar o ICMS da Lei Candir. Então, o Estado a gente gostaria que o Estado buscasse outras formas de equilibrar suas contas, fazer reforma tributária, sobretaxar também outras pessoas, empresas, grandes fortunas, não apenas os servidores. E o Estado de Minas abriu mão de 135 bilhões de ICMS de repasse da Lei Candir da União, que a União devia para o Estado 135 bilhões. O acordo para receber esses 8 milhões do combate à pandemia, de socorro, foi abrir mão das ações na justiça que estavam pedindo esses 135 bilhões. Então, a gente não acha isso razoável, não acha isso normal. Você tem 135 bilhões para receber, aceita receber 8 milhões e vai querer que o servidor fique a vida inteira pagando, porque a vida inteira teria déficit, a vida inteira a gente teria essa
alíquota extraordinária. Que situação complicada. Moisa Medeiros Laismar, muito obrigado pela entrevista e eu desejo que vocês consigam dobrar os parlamentares e que consigam esse acordo que seja favorável aos trabalhadores. Em nome da Agência Servidores, meu muito obrigado a você, Moisa, ao Sindapa de Minas Gerais e muito sucesso para vocês.